leia Eclesiastes, capítulo 12, e os versículos 13 e 14, que diz: de tudo que se tem ouvido, o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer juízo a toda obra, até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Deus abençoe os irmãos. Tomem os seus lugares, por favor. Meus amados irmãos, o rei Salomão, considerado um dos reis mais sábios da sua época, a Bíblia diz que a sabedoria de Salomão causou admiração a todo mundo do seu tempo. Pessoas vinham de longe para ouvir a sabedoria de Salomão. Inclusive a Bíblia fala da rainha de Sabá, que ouviu a fama de Salomão e veio para prová-lo com perguntas difíceis. E ela testou a sabedoria de Salomão. E ela terminou dizendo: sobrepujaste em tudo que eu ouvi. A tua fama que eu ouvi era muito grande, mas agora eu vim e vi. Tu é muito mais sábio do que eu ouvi falar. Sobrepujaste em tudo. Ela admirou não só a sabedoria de Salomão, como a organização do seu reino, sua liderança, sua gestão como rei de Israel, a glória que envolvia todo o seu reino, porque o reino de Salomão foi um reino abençoado. Davi conquistou todos os territórios que deveriam ser conquistados e entregou a Salomão um reino pacífico. Salomão teve muitas riquezas. Ele chega a dizer que ele acumulou ouro e prata em Jerusalém, que perdeu a conta, não conseguia enumerar. Tanta riqueza, tanta glória. Ele diz que tudo que seu coração desejou, nada ele negou. Tudo que os seus olhos desejou, que viu, ele procurou satisfazer os seus desejos. E ele conclui aqui no livro de Eclesiastes, dizendo que ele se decepcionou. No capítulo 1, ele chega a uma conclusão que a vida não vale a pena por 4 razões. A primeira, porque não existe nada novo. Ele fala: tudo que você está vendo hoje já aconteceu no passado. Nada é novo. A vida é uma rotina. Ninguém está descobrindo nada. Tudo que está acontecendo agora já aconteceu no passado. A vida continua como sempre. O sol nasce e se põe. Os rios correm para o mar e o mar nunca se enche. O vento faz o seu movimento. Enfim, ele vai descrevendo de acordo com o que ele imaginava. Segundo, ele diz que estava decepcionado com a sabedoria, o homem que compôs 1.005 cânticos, 3.000 provérbios. Ele diz: há muita sabedoria, há enfado. E o que aumenta em ciência, aumenta em trabalho. Depois ele se decepciona com as riquezas. Ele diz: olhei para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu trabalhando havia feito. E eis que tudo era vaidade, aflição de espírito, e que proveito nenhum há debaixo do sol. Eclesiastes 2:11. Ele chegou a dizer: uma coisa que eu vi que parece uma loucura. É um homem que não tem filhos, que não tem parentes,
trabalha dia e noite acumulando riqueza e não usufrui de nada. E não sabe para quem vai deixar. Isso é uma loucura. Mas depois ele se decepciona também com a certeza da morte. Lá no capítulo 3 ele diz: tudo tem o tempo. O homem tem data de nascimento e de falecimento. Tem o dia de nascer e o dia de morrer. Então um dia tudo termina. A vida do ser humano aqui não é eterna, é temporária, é passageira. Para que serve essa vida? Para que serve? Qual é o objetivo? Alguém diz que a vida aqui na terra é uma aventura para ser vivida por fé. Você nunca sabe o que vai acontecer amanhã. Nós temos que confiar em Deus, crer em Deus. A Bíblia diz: o justo vive pela fé e não pode recuar. Tem que continuar vivendo assim, porque se ele recuar, diz o Senhor, a minha alma não tem prazer nele. A nossa vida está nas mãos de Deus. Nosso passado não nos pertence mais. O futuro pertence a Deus. A vida flui do futuro para o passado. Nós mal sabemos o presente. O amanhã ninguém sabe. Tudo está nas mãos poderosas de Deus. Mas quando nós confiamos no Deus que cuida de todos nós, que nos conhece e sabe perfeitamente quem nós somos pó. Olha lá no Salmo 103 e olha os benefícios de Deus para a nossa vida diariamente. O salmista começa dizendo: bendiz a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum dos teus benefícios. Aí ele coloca duas coisas importantes. É Ele que perdoa as minhas transgressões e é Ele que cura as minhas enfermidades. Já disse tudo. É Ele que resolve os nossos problemas físicos e espirituais. E aí ele continua descrevendo mais uma série de benefícios que Deus faz por nós diariamente. Redime a nossa vida da cova, não nos trata segundo os nossos pecados, como um pai que se compadece dos seus filhos, assim Ele se compadece de nós. Como o Oriente está longe do Ocidente, afasta de nós as nossas transgressões. É compassivo, é misericordioso, dá tempo, nos suporta, nos tolera, nos dá segunda, terceira, quarta chance, ou mais. Então o salmista diz que a vida é uma aventura. E como aventura, a vida é uma dádiva de Deus. É um presente de Deus. O bem mais precioso que você tem aqui, nessa vida física, é a sua existência. O próprio Satanás disse para Deus, quando desafiou acerca de Jó: tudo que o homem tem, ele dá em troca da sua vida. E isso é verdade. Se você receber uma sentença de morte, você dá tudo que tem para continuar vivendo, porque a vida é o bem maior. Então, quem nos deu a vida? Deus. No cântico de Ana, ela diz: é o Senhor que faz descer a cova, mas é o Senhor que faz subir da cova. É o Senhor que exalta, mas é o Senhor quem abate. Tudo está nas tuas mãos. Então a vida pertence a Deus. Essa vida minha e a sua, ela não é nossa, ela é de Deus. Foi Ele que nos deu. E é um presente de Deus. Cada dia da nossa vida deve ser um motivo de gratidão. Dizer a Deus: muito obrigado porque ainda continuo vivo. É um privilégio, é uma honra. Então a vida é uma aventura de fé. Cada dia nós estamos aí acreditando que o Senhor Deus
vai nos dar uma noite abençoada. Que o Senhor Deus vai nos dar um dia abençoado. Começamos o 2022 mandando mensagem para todo mundo. Feliz 2022, cheio de saúde, de bênção, de prosperidade, desejando tudo de melhor para as pessoas. Porque é isso que a nossa fé determina, é que tenhamos cada dia uma vida melhor. Me lembro de uma palavra do reverendo Alberto, que era da igreja presbiteriana, fazia um trabalho na região dos Calungas. Tinha um aviãozinho, e um dia fomos pegar uma carona com ele. Aí ele falou para mim e para o pastor Antônio: coloque o cinto. Aqui nós temos que esperar o melhor e preparar para o pior. A vida é assim. Nós estamos esperando o melhor, mas preparando para o pior. Orando todo dia, jejuando, repreendendo os demônios, repreendendo toda a seta do mal, e vigiando, e com todo o cuidado. Esperando o melhor e preparando para o pior. Paulo diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme no dia mau. Porque todos nós temos dias difíceis pela frente. E quando esses dias chegam, nós temos que estar revestidos da armadura de Deus, fortalecidos no Senhor para enfrentá-lo. Nós não podemos de forma nenhuma fraquejar. Salomão diz: se te mostrares frouxo no dia da batalha, a tua força será pouca. Então temos que fortalecer no Senhor e continuar forte. A vida é também uma escola. Estamos aqui aprendendo. Paulo diz: quem pensa que sabe tudo está enganado. Se alguém pensa que sabe alguma coisa, não sabe como convém saber. A gente nasce sem saber nada. E morre precisando de aprender muito ainda. Porque na vida o que vale não é apenas o conhecimento, mas a sabedoria para usar o conhecimento. Há muita gente que tem conhecimento, mas não tem sabedoria. E a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor de Deus. A pessoa pode ter muito conhecimento, mas se não conhece a Deus, ainda não conhece nada. Então a vida é uma escola. A única diferença, irmão, que na escola, às vezes, só ficamos sabendo se fomos aprovados. Depois, diz que a vida é como uma escola, né? A diferença, às vezes, só ficamos sabendo que a lição, depois somos aprovados, depois que somos aprovados no exame. E a vida é o seguinte: você primeiro é provado para depois ser aprovado. Aprendemos pela educação recebida dos pais, pelos professores, pela convivência, aprendemos na igreja, aprendemos pela orientação do Espírito Santo, aprendemos pela leitura da palavra, aprendemos pelos nossos erros e pela nossa experiência, e aprendemos com o nosso Deus que nos ensina cada dia. O salmista diz lá no Salmo 119, antes de ser afligido, andava errado. Depois ele diz, foi bom ter sido afligido para que eu aprendesse os teus justos caminhos. Então Deus nos ensina de diversas formas, até mesmo através da correção. E a vida, finalmente, ela é um exercício de mordomia. Nós estamos aqui para ser servidos, estamos aqui para servir. Servir primeiramente a Deus, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. Servir, em segundo lugar, o nosso próximo. Estamos aqui para servir. E aí o salmista, aliás, Salomão diz aí,
Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias achará. A vida é uma semeadura. À medida que você vai vivendo, você vai semeando. Alguém diz, não espere ter uma colheita de uma semente que você não plantou. O que você quiser colher, comece a plantar agora. Alguém diz, se você não está feliz com o que está colhendo, troque a semente que está plantando. Porque a Bíblia diz, tudo que o homem semear, isso também se fará. Quem semeia na carne, colhe corrupção. Quem semeia no Espírito, colhe vida eterna. Essa é a grande diferença. Então tem muita gente que está usando a vida de forma errada. Diz que muitas pessoas estão simplesmente gastando a vida. Outras estão desperdiçando a vida no pecado, no mundo, mas tem outras que estão investindo na vida, semeando para colher na eternidade, semeando bem, plantando bem, porque tudo que você plantar, quem vai colher é você mesmo. As pessoas que vivem no pecado, que não temem a Deus, elas não têm noção da gravidade, o que é uma pessoa a vida inteira plantar a semente errada. Sair semeando por aí algo que ele não quer colher nunca. Mas o homem só vai colher aquilo que ele plantar. Por isso é que na igreja do Senhor, diuturnamente nós estamos sendo orientados como devemos viver como cristão, como semear, como plantar, como nos relacionar, como servir a Deus, para que possamos ter uma colheita cada dia melhor. Aí Salomão diz que a vida, apesar de todas essas decepções que ele teve, ela pode ser aproveitada. Ele diz, já que a vida tem um fim e todo mundo vai morrer, aproveite a vida. Ele diz aí em Eclesiastes 9:10, tudo que vier à mão para fazer, faça conforme as tuas forças. Aproveite seu tempo aqui, porque para a sepultura para onde tu vai, não tem indústria, nem ciência e nem sabedoria alguma. Com relação às riquezas, ele chegou a uma conclusão. Eclesiastes 3:13, ele diz que as riquezas podem ser desfrutadas e utilizadas para a glória de Deus. Ele diz, também vi que é dom de Deus que o homem possa comer, beber e desfrutar de todo o seu trabalho. Mas com relação à sabedoria, ele diz, descobri que a sabedoria é mais excelente do que a estultícia. O quanto a luz é mais excelente do que as trevas. E quanto à morte inevitável, ele conclui dizendo, o fim de tudo que se tem ouvido é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Já que sabemos que todos nós um dia vamos morrer, como devemos proceder durante a vida? Temer a Deus, guardar os seus mandamentos. E ele diz, porque esse é o dever de todo homem. Esse é o dever de todo homem. E é importante, irmãos, perceber que é o temor de Deus que nos leva à obediência à palavra. Quando tememos a Deus, nós obedecemos os mandamentos. Só obedece os mandamentos quem teme a Deus. E por que devemos temer a Deus? Em primeiro lugar, só Ele é Deus. Só Ele. Nós só temos um Deus verdadeiro. A gente sempre teme alguém pelo que tem, pelo que sabe e pelo poder que ela detém.
Porque nós devemos temer a Deus. Devemos temer a Deus primeiro, porque Ele sabe tudo da nossa vida. Ele é onipresente e onisciente. Vocês estão olhando para mim agora, e Deus sabe o pensamento de cada um de vocês aí. Mas quando sairmos daqui, Ele continua acompanhando a nossa vida. Ele é onisciente, Ele sabe tudo a meu respeito. O salmista diz: quando eu estava sendo gerado, o Senhor já me conhecia. O Senhor anotava no seu livro a formação do meu corpo. Quando o meu corpo ainda estava informe, o Senhor já estava anotando dia a dia o meu desenvolvimento fetal. O salmista diz: o Senhor conhece o homem perfeitamente, ele não tem para onde correr e esconder do Senhor. Se subir ao céu, aí tu estás. Se tomar as asas da alva, lá o Senhor, for para as extremidades do mal, o Senhor alcançará. Se descer ao Seol, o Senhor encontra lá também. Então ninguém esconde de Deus. Devemos temer o Senhor, porque Ele sabe tudo a nosso respeito. Até os cabelos da nossa cabeça estão contados. Mas devemos temer ao Senhor, porque Ele é o dono de todo o poder nos céus e na terra. Eu ouvi aqui há poucos dias, uma menção da pastora Sara Mendes, depois do bispo, aqui sobre a complexidade do universo. E eu fui tentar ler um pouquinho, meu Deus do céu. Aí o salmista diz lá no Salmo 8, Senhor, Tu és grande, tremendo. Tu é infinito, Senhor. Eu não sei nem por que o Senhor se preocupa com um homem como nós. Nós somos tão pequenos em relação ao Senhor. E o Senhor bondosamente nos fez um pouco menor do que os anjos, de honra e de glória o coroaste. Aí o salmista diz no Salmo 19, os céus manifestam a glória de Deus. E o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Nós temos aquele hino, grandioso és tu. Aquele hino diz que não tem ninguém maior do que o nosso Deus. Ele é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. A Bíblia diz que as nações para Deus é como a gota de água de um balde, é como o pó da balança. Se as nações é como o pó da balança, é como a gota de água, imagine um ser humano. Quem somos nós diante de Deus? Devemos temer a Deus porque Ele é todo-poderoso. Ele tudo sabe e Ele tudo pode. Mas devemos temer a Deus porque normalmente a gente tem um respeito por aquelas pessoas que detêm o poder econômico. Mas a Bíblia diz, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. O que é que sobra para nós? Nada, nós somos todos inquilinos de Deus. Nós estamos morando no que é dele, usufruindo do que é dele. Tudo que nós usamos vem dele. Tiago diz, toda boa dádiva, todo dom perfeito, tudo de bom que nós temos e usufruímos, vem do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Por isso é que nós pregamos o Evangelho, para que as pessoas conheçam esse Deus incrível, poderoso, que tudo pode fazer por nós, que nos ama. Foi dito aqui pelo pastor que o projeto de Deus para nós é o melhor. Ele pensa tudo de bom a nosso respeito. Você não tem ideia do que Deus quer para você, o plano dele para você. Você é filho. Nós que somos pais, nós torcemos pelos nossos filhos. Nossos filhos vão crescendo e a gente desejando o melhor para eles. E quando eles começam a sair daquilo que você espera, fugir da expectativa que você tem, você fica triste. Você quer mudar, mas nós não temos o poder de mudar.
Assim também é Deus. Deus está olhando para todos nós. Quem está no seu plano, no seu projeto, traz felicidade ao coração de Deus. Ele tem orgulho de você. Ele tem prazer de te ver aqui adorando, glorificando, servindo a Ele. Mas se você sai do plano dele, ele fica triste, ele torce por você, ele não quer que você seja destruído, ele não quer que você seja escravo do pecado. Todo aquele que comete pecado torna-se escravo do pecado. Ele nos quer livre, ele nos quer liberto, ele quer que você tenha liberdade de glorificar a Ele, de adorar, sentir a presença dEle, contar com Ele qualquer hora que você clamar, as portas estejam abertas. Ele é o nosso Deus, tudo pode, Ele é o dono de tudo. As pessoas às vezes confiam no que têm, mas chega uma hora que só Deus tem a última palavra. Vivemos agora esse momento de pandemia, onde todos nós aprendemos que chega uma hora que o dinheiro não resolve. Pode ter o dinheiro para pagar a UTI mais cara, e às vezes morre a si mesmo. O plano de saúde não resolve, a família não resolve, os amigos não resolvem. A única esperança para todos nós, nos momentos difíceis, é um Deus poderoso, que tudo pode fazer por nós. Aí o Salomão diz, o temor de Deus, nós devemos temer a Deus, porque quem teme a Deus não foge dele. Adão fugiu de Deus porque pecou. Quem peca tem medo. Quem não peca não tem medo. Quanto mais próximo de Deus, melhor. Se você tem comunhão com Deus, quanto mais perto dele, mais feliz você será. Você não quer ficar um dia sem a presença de Deus. Você se lembra do salmista quando pecou? Lembra da oração que ele fez do Salmo 51? Ele disse, Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Me devolve a alegria da salvação. Eu estou triste. Me purifica, me limpa, me lava. Me torna mais limpo. Senhor, se fosse sacrifício que o Senhor se agradasse, eu oferecia, mas o sacrifício para o Senhor é um coração quebrantado e contrito. Não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu espírito, porque é muito triste você se sentir vazio da presença de Deus, mas quando você sente Deus aí, você pode ter certeza, você tem tudo que você precisa. Meu amigo, você que está nos ouvindo aí, pelo rádio, pela internet, sem Deus você terá um vazio que nada preenche. Agora, se você tiver Deus, meu irmão, Deus preenche esse vazio. E tudo que lhe falta, você vai conseguir superar com absoluta segurança, confiando que Deus suprirá todas as suas necessidades. E aí, concluindo, Salomão diz aí, o temor do Senhor é necessário. Guardar os seus mandamentos é o dever de todo homem. E aguardar para o juízo, porque Ele vai trazer juízo a toda obra, até mesmo aquela que está oculta. Nós vivemos numa época hoje que parece que é a era da impunidade. Tantas coisas que ficam impunes, que parece que nunca vão ser, a justiça nunca será feita. Mas o juízo de Deus virá sobre todas as pessoas. Agora eu tenho uma notícia boa para dizer para vocês. Você que já aceitou Jesus, levante a mão aí, deixa eu ver onde é que você está. Essa notícia aqui é para todos nós, que conseguimos levantar a mão. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu tenho uma boa notícia para você,
que você deve preparar um glória de gratidão. Paulo diz: nenhuma condenação existe para quem está em Cristo Jesus, que não anda mais segundo a carne, mas está vivendo segundo o Espírito. O Senhor Jesus, Ele foi julgado em nosso lugar. Ele pagou o preço por todos nós. Ele sofreu a morte de cruz para que eu e você hoje estivéssemos livres. E por nós podemos cantar: livre estou. O Senhor Jesus quebrou as algemas do pecado. O Senhor Jesus rasgou a promissória que nos era contrária. Nós não devemos mais nada a Satanás. Somos livres, porque o Senhor Jesus nos perdoou e pode perdoar você também. E pode te dar essa vitória também. Estamos vivendo a época da graça. A porta está aberta para todo mundo. A oportunidade é para todos. Todos aqueles que receber Jesus como Salvador não perece, mas tem a vida eterna. A Bíblia nos diz em 1 de João 5,12: aqueles que não crêem no Senhor Jesus Cristo serão condenados para sempre. Aquele que tem o Filho tem a vida, e aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Esse é o problema. Por isso é que nós pregamos o Evangelho e insistimos, mostrando que ninguém vai perecer porque é pecador, mas porque não aceitou Jesus como Salvador. A porta está aberta. Então um dia todos serão julgados diante do Senhor, mas o Senhor Jesus já julgou os nossos pecados, recebeu o julgamento pelos nossos pecados, e um dia nós vamos receber um juízo apenas das nossas obras, que vai resultar em perca ou em ganho. Cada um vai receber o que fez, porque Deus é fiel. Tudo que você fez para Deus aqui, de modo nenhum você vai perder o seu galardão. Todo o seu tempo na casa de Deus, todas as suas contribuições, todo o seu trabalho, todo o seu empenho, todo o seu esforço pela causa do Senhor, Ele te recompensará. A Bíblia diz: até mesmo um copo de água que você tiver dado a alguém, de modo nenhum perderá o seu galardão. Todo mundo precisa saber disso, que o nosso Deus é um Deus justo e fiel.